capítulo 22, a passagem do milênio. Assim atingimos o último ciclo. 2000 anos são transcorridos após o sublime Avatar. Entretanto, eis que a humanidade vive agora um novo período de ansiosa e dolorosa expectativa, mais que nunca, e justamente porque seu entendimento se alargou, crescendo sua responsabilidade, necessita ela de um Redentor. Porque os ensinamentos maravilhosos do Messias de Deus foram, em grande parte, desprezados ou deturpados. O rumo tomado pelas sociedades humanas não é aquele que o Divino Pastor apontou ao rebanho bruto dos primeiros dias, aos filhos da promessa que desceram dos céus, e continua a apontar às gerações já mais esclarecidas e conscientes dos nossos tempos. Os homens se desviaram por maus caminhos e se perderam nas sombras da maldade e do crime. Como da primeira vez, os degredados e seus descendentes deixaram-se corromper pelas paixões e foram dominados pelas tentações do mundo material. Sua inteligência, grandemente desenvolvida no transcorrer dos séculos, foi aplicada na conquista de bens perecíveis. Os templos dos deuses da guerra, transferidos agora para as oficinas e as chancelarias, nunca mais, desde muito, se fecharam, e a violência e a corrupção dominam por toda a terra. O amálgama das raças e sua espiritualização na unidade, que era a tarefa planetária dos exilados, não produziram os desejados efeitos, pois que parte da humanidade vive e se debate na voragem nefanda da morte, destruindo-se mutuamente, enquanto muitos dos filhos da terra ainda permanecem na mais lamentável barbárie e na ignorância de suas altas finalidades evolutivas. Pode hoje o narrador repetir como antigamente: e viu o Senhor que a maldade do mundo se multiplicara sobre a terra. Por isso agora, ao nos avizinharmos do encerramento deste ciclo, nossos corações se confrangem e atemorizam. Tememos o dia do novo juízo, quando Cristo, sentado no seu trono de luzes, pedir-nos contas de nossos atos. Porque está escrito: para se cumprir como tudo mais se tem cumprido, o Filho do Homem será o juiz. Pois como o Pai tem em si mesmo a vida, concede também ao Filho possuir a vida em si. Igualmente deu-lhe o poder de julgar, porque é o Filho do Homem. Não virá ele, é certo, conviver conosco novamente na terra, como nos tempos apostólicos, mas conforme estiver presente ou ausente em nossos corações, naquilo que ensinou e naquilo que essencialmente ele mesmo é, a saber, sabedoria, amor e pureza. Assim seremos nós, apartados uns dos outros. Já dissemos e mostramos que de tempos em tempos, periodicamente a humanidade atinge um momento de depuração, que é sempre precedido de um expurgo planetário, para que dê um passo avante em sua rota evolutiva. Estamos agora vivendo novamente um período desses, e nos planos espirituais superiores já se instala o Divino Tribunal. Seu trabalho consiste na separação dos bons e dos maus, dos compatíveis e incompatíveis com as novas condições de vida que devem reinar na Terra futuramente. No Evangelho, como já dissemos, está claramente demonstrada pelo próprio Mestre a natureza do veredito. Passarão para a direita os espíritos julgados merecedores de acesso, aqueles que pelo seu próprio esforço conseguiram a necessária transformação moral, os que então incapazes de ações criminosas conscientes, os que tiveram dominado os instintos da violência, pela paz, do egoísmo, pelo desprendimento, da ambição, pela renúncia, da sensualidade, pela pureza. Todos aqueles, enfim, que possuírem em seus perispíritos
a luminosidade reveladora da renovação, esses passarão para a direita. Poderão fazer parte da nova humanidade redimida. Habitarão o mundo purificado do terceiro milênio, onde imperarão novas leis, novos costumes, nova mentalidade social, e no qual os povos, pela sua elevada conduta moral, tornarão uma realidade viva os ensinamentos do Messias. Quanto aos demais, aqueles para os quais as luzes da vida espiritual ainda não se acenderam, esses passarão para a esquerda, serão relegados a mundos inferiores, afins, onde viverão imersos em provas mais duras e acerbas, prosseguindo na expiação de seus erros com os agravos da obstinação. Todavia, a misericórdia, como sempre, os cobrirá, pois terão como tarefa redentora o auxílio e a orientação das humanidades retardadas desses mundos, com vistas ao apressamento de sua evolução coletiva. Então, como sucedeu com os capelinos em relação à terra, assim sucederá com os terrícolas em relação aos orbes menos felizes, para onde forem degradados, e perante os quais, como antigamente sucedeu, transformar-se-ão em filhos de Deus, em anjos decaídos. E o Senhor disse, em verdade vos digo, e o Senhor disse, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Em sua linguagem sugestiva e alegórica, referia-se o Mestre a esta geração terrena, formada por todas as raças, cuja evolução vem da noite dos tempos, nos períodos geológicos, alcança os nossos dias e prosseguirá pelo tempo adiante. Não passará, quer dizer, não ascenderá na perfectibilidade, não habitará mundos melhores, não terá vida mais feliz, antes que redima os erros do pretérito e seja submetida ao selecionamento que se dará neste fim de ciclo que se aproxima. Assim, o expurgo desses nossos tempos, que já está sendo iniciado nos planos etéreos, promoverá o alijamento de espíritos imperfeitos para outros mundos e, ao mesmo tempo, a imigração de espíritos de outros orbes para este. Os que já estão vindo agora, formando uma geração de crianças tão diferentes de tudo quanto tínhamos visto até o presente, são espíritos que vão tomar parte nos últimos acontecimentos deste período de transição planetária, que antecederá a renovação em perspectiva. Porém, os que vierem em seguida serão já os da humanidade renovada, os futuros homens da intuição, formadores de nova raça, a sexta, que habitará o mundo do terceiro milênio. Já estão descendo à terra os espíritos missionários, auxiliares do Divino Mestre, encarregados de orientar as massas e ampará-las nos tumultos e nos sofrimentos coletivos, que vão entenebrecer a vida planetária nestes últimos dias do século. Lemos no Evangelho e também ouvíamos de há muito a palavra dos mensageiros do Senhor advertindo que os tempos se aproximavam e caridosamente aconselhando aos homens que se guardassem do mal, orando e vigiando, como recomendara o Mestre. Mas agora, essas mesmas vozes nos dizem que os tempos já estão chegados, que o machado já está posto novamente à raiz das árvores e os fatos que se desenrolam perante nossos olhos estão de forma evidente, comprovando as advertências. Estas, como também sucedeu nos tempos da codificação, são uniformes nos seus termos em todos os lugares e ocasiões, demonstrando assim que há uma ordenação de caráter geral, vinda dos planos superiores, para a coordenação harmoniosa e concordante dos acontecimentos planetários. Que ninguém, pois,
permaneça indiferente a estes misericordiosos avisos, para que possa, enquanto ainda é tempo, engrossar as fileiras daqueles que no próximo julgamento serão dignos da graça e da felicidade da redenção. O Sol entrará agora no signo de Aquário. Este é um signo de luz e de espiritualidade, e governará um mundo novo onde, como já dissemos, mais altos atributos morais caracterizarão o homem planetário, onde não haverá mais lugar para as imperfeições que ainda hoje nos dominam, onde somente viverão aqueles que forem dignos do título de discípulos do Cristo em espírito e verdade. O novo ciclo, que se chamará o Reino do Evangelho, será iniciado pelos homens da sexta raça e terminado pelos da sétima. E em seu transcurso a Terra se transformará de mundo de expiação em um mundo regenerado. Em grande maioria, julgamos, os atuais moradores da Terra não serão dignos de habitar este mundo melhor, porque o nível médio da espiritualização planetária é ainda muito precário. Todavia, nem por isso seremos privados, qualquer que seja a nossa sorte, dos benefícios da compaixão do Senhor e de sua ajuda divina. E essa esperança nos levanta, ainda em tempo, para novas lutas, novas tentativas, novos esforços redentores. Cristo, essa luz que não podemos ainda conquistar, representa para nossos espíritos retardados um ideal humano a atingir, um arquétipo de sublimada expressão espiritual e seu evangelho, de beleza ímpar e de sabedoria incomparável, uma meta a alcançar algum dia. O homem desviou-se de seus rumos, fugiu de um aprisco acolhedor, entronizando a inteligência e desprezando os sentimentos do coração. A ciência produziu frutos em largas messes, que entretanto têm sido amargos, não servindo para alimentar a alma, enobrecendo-a. Agora chegará o momento em que o coração dirá ao cérebro: basta, e o homem, com base nas palavras do Messias, provará que somente o amor redime para a eternidade. Por isso, no novo ciclo que se vai abrir, repetimos: um novo paraíso será perdido para muitos. Novos filhos de Deus mais uma vez acharão formosas as filhas da terra. Tomá-las-ão para si e ouvirão novamente a palavra do Senhor dizendo: frutificai, multiplicai e enchei a terra. E em pouco mais os sinais desse dia surgirão no mundo, não mais somente provocados pela natureza, como no passado, mas pelo próprio homem, com a aplicação do próprio engenho, desvairado, para que assim a responsabilidade do Espírito seja completa. O Evangelho foi ensinado para aplicação em todo um período de tempo e não para uma só época. Por isso, o que o Mestre disse ontem é como se o dissesse hoje, porque com ligeiras modificações, tão bem se aplica aos dias em que ele viveu, como aos que nós estamos vivendo. Os cataclismos antigos eram necessários para o sofrimento coletivo, tanto quanto os modernos, visto que o homem pouca coisa evoluiu em todo esse tempo, e o sofrimento continua sendo o elemento mais útil ao seu progresso espiritual. Em tempos idos, de uma erupção espontânea de Júpiter, ou da ruptura de um de seus setores, nasceu um cometa, que pela sua aproximação da Terra, causou profundos e impressionantes cataclismos. Terras novas surgiram, mares e oceanos modificaram sua posição. Dilúvios, terremotos, maremotos, descargas elétricas de tremendo poder destruidor, envenenamento da atmosfera, meteoritos,
tudo desabou sobre o nosso torturado planeta, aterrorizando seus bárbaros e ignorantes habitantes. Mas por força desta aproximação cometária, a Terra passou a girar do Ocidente para o Oriente, ao contrário de como era antes, por terem seus polos se invertido. Este mesmo acontecimento provocou um deslocamento da órbita de Marte, que a partir daí começou a girar muito perto da órbita da Terra, de 15 em 15 anos. Segundo outras hipóteses, muito tempo atrás, antes da vinda do Mestre, Marte passou tão perto que provocou também inúmeros e temerosos cataclismos. E a sombra do Sol recusou 10 graus, como consequência da alteração do eixo da Terra em relação à eclíptica. A órbita, por sua vez, aumentou de 5 dias em torno do Sol e o eixo da rotação deslocou-se 20 graus, trazendo como consequência inundações e regelamento de extensas regiões vizinhas dos polos. Por fim, a Terra estabilizou-se. Mas todos esses cataclismos, segundo o que consta dos livros sagrados das religiões e anúncio de profetas de reputada sabedoria, deverão repetir-se, e novos corpos celestes entrarão em cena, provocando novas desgraças. No sermão profético, o Mestre avisou: E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E o sol escurecerá, e a lua não dará o seu resplendor, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. E João, no seu Apocalipse, referindo-se aos mesmos cataclismos, diz: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas se moveram de seus lugares. E no capítulo 21, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existia. Desde os tempos remotos de Israel, muito antes que o Verbo Divino viesse mostrar aos homens o caminho reto da salvação, as vozes veneráveis e impressionantes dos profetas já alertavam os homens sobre os cataclismos do futuro. Diz Joel no capítulo 3, 15-16: Deus fará, então, tremer os céus e a terra, o sol e a lua enegrecerão e as estrelas retirarão seu esplendor. Frente ao mar no crepúsculo eu pude contemplar um bando de aves marinhas no último revoar. Iam encontrar horizonte sem nem se preocupar. Se quando a noite chegasse teriam onde pousar. Quero ver vocês. Meu rumo, não ter pra onde ir, não ter para onde ir. Não saber se tinha onde chegar. Eu queria ir com as aves.
pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha e o mistério conheci. Quando acordei vi o sol que nascia e logo avistei que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei, Ele é a ilha onde vou chegar. Se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando, Ele é a ilha onde vou chegar. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo Ele é a ilha onde vou chegar. Se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando, Ele é a ilha onde vou chegar. Aí em cima, quero ouvir.